Palavra do Pastor. Um momento de edificação e de estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Lázaro Anderson. Bem-vindos a mais uma Palavra do Pastor. Glória a Deus. Com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor neste momento. Uma satisfação imensa que mais uma vez estaremos compartilhando um pouco da Palavra de Deus em rápidas palavras, que possa ser de total edificação e que possa ser uma bênção para você que me ouve. Gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus, uma palavra muito importante que vem de encontro à nossa vida em todos os momentos. Queria ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. As Escrituras nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus queridos, este texto é um texto áureo na vida de todo estudante das Escrituras, e ele nos mostra como são importantes as Escrituras e como é valiosa, e preciosa e importante a Palavra de Deus. E nós sabemos que a Palavra de Deus deve ocupar um lugar muito especial no coração de cada crente em todos os tempos e todas as épocas. Que nós vemos o apóstolo Paulo já no final da sua caminhada. Acreditamos que 2 Timóteo, precisamente o capítulo 3 e 4, nas suas últimas palavras, ele já estava, vamos usar a expressão, no corredor da morte. E mesmo ele estando no corredor da morte, quando nós lemos no capítulo 4, nós vemos que ele já estava consciente que já seria morto por amor do Evangelho, por amor da Palavra de Deus. Mesmo assim, ele pede a Timóteo para trazer os rolos, os livros, o material de ensino que ele tinha. E aqui, em um versículo antes, 2 versículos antes de começar o capítulo 4, para entrar na saudação final, ele ainda faz menção da importância das Escrituras, não somente na vida dele, mas mostrando o quão é valioso a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Quando ele fala toda, ele fala desde o Antigo Testamento, o Novo, enfim. Pois nós sabemos que quando Paulo escreveu esse texto, quando Paulo escreveu essa porção da Bíblia, as Escrituras Sagradas ainda não tinham sido totalmente compiladas, não tinham sido totalmente escritas e ainda estava no processo de conclusão. Então nós sabemos que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo é de grande valia na nossa vida. O próprio Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios 10, falando a respeito à vida do povo de Israel no deserto, ele disse que aquilo era para nosso aviso. Quando nós lemos Romanos capítulo 10, versículo 4 a 6, nós vemos que ele deixando bem claro que tudo o que aconteceu na antiga aliança, tudo que aconteceu, tudo que foi deixado escrito é para o nosso ensino. Então aqui ele deixa bem claro que toda a Escritura, ela tem algo a nos ensinar. E ele continua dizendo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino. Queridos, estamos em constante aprendizado. E como é bom aprender com todas as situações da nossa vida. É bom aprendermos com as nossas experiências, mas é bom também aprendermos com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, amados, ela tem algo para a nossa vida em todos os momentos. Ela foi nos dada, ela foi deixada para nós
o povo de Deus. Ela nos foi dada com essa característica de nos ensinar. O próprio Cristo, quando nós ouvimos a palavra ensino, nós lembramos quando Jesus ali no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, 29, 30, ele convidando, ele chamando a si os pecadores, e ele diz: aprendei de mim. Então, como é maravilhoso aprender, meus queridos, e como é importante nós termos o conhecimento do Senhor. A Bíblia diz em Oséias 4 e 6 que o povo se perdeu porque lhes faltou o conhecimento. E já é um ditado muito antigo, uma frase muito usada no nosso meio, que o conhecimento é o poder. E todas as vezes que nós temos o conhecimento daquilo que Deus quer, de quem Deus é, daquilo que Ele quer na nossa vida, daquilo que Ele quer fazer, isso nos dá poder para passar por todas as adversidades, todos os problemas, tudo aquilo que nos envolve, quer seja com a bonança, quer seja com as privações, enfim, é necessário sabermos e conhecermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E ele continua dizendo, para a repreensão e para a correção. Queridos, nós devemos estar apercebidos. O que Deus ele quer de cada um de nós? Então a própria Escritura, ela tem essa característica. Já dizia Jonathan Edwards que a palavra de Deus ela pode ser contra nós ou ela pode ser a nosso favor. Ela é contra nós quando ela vem de encontro a algo que nós fazemos de uma forma errada. Ela é contra nós quando ela nos coloca na situação de errado. Ela é contra nós quando nós estamos agindo da maneira errada. E quando ela é a nosso favor? Ela é a nosso favor quando nós estamos na posição de recebermos a bênção de Deus. Então as Escrituras, ela é contra ou ela é a nosso favor. E tudo isso nós entendemos que é nessa forma de repreensão e correção. Nós possamos estar apercebidos naquilo que nós devemos mudar para a glória de Deus. E aquilo que nós também devemos preservar para a glória de Deus. Enfim, as Escrituras, ela com certeza é a bússola, como eu sempre digo, aponta sempre para o mesmo rumo. Ela não está quebrada, mas ela tem um foco. A bússola é precisa, ela aponta para a presença de Deus. E a presença de Deus é santidade. A presença de Deus é uma vida que agrada a Deus. Então que nós possamos estar apercebidos e ligados em tudo aquilo que as Escrituras têm para a nossa vida. E o texto continua, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, nada melhor do que mergulharmos na justiça de Deus. E nós só fazemos isso quando nós mergulhamos na palavra. A palavra de Deus, ela nos mostra a justiça de Deus. Logo então, a justiça de Deus nos torna justo. E nós, como justo, nós devemos ter as boas obras. E quais são essas boas obras? São as boas obras do Evangelho. As boas obras envolvem tudo aquilo que diz respeito à nossa caminhada na terra. Diz respeito à obra de Cristo na nossa vida, diz respeito a fazer a obra e diz respeito à obra daquele que é salvo. E como nós iremos chegar a essa preparação plena para a boa obra? Simplesmente observando, entendendo e praticando a palavra de Deus. Queridos, que a palavra de Deus possa nos ajudar nesses últimos dias. Dias terríveis que Cristo disse que quando acontecesse tudo o que está acontecendo, ainda não seria o fim, iria ser o princípio das dores. Então que nós possamos compreender algo, meus queridos, neste momento difícil, nos últimos dias, ou
precisamente no final dos tempos, que é o que nós estamos vivendo, que nós possamos praticar, viver, experimentar e, além de tudo, sermos alimentados pela palavra de Deus. Pois nada melhor para aquele que tem sede de justiça se deleitar na justiça de Deus, que está na sua palavra. Nada melhor do que para aquele que tem fome de Deus se alimentar da palavra, que é pão para o faminto. Essa palavra ela é maravilhosa, meus queridos. Para quem está com sede, ela é água, e com certeza ela sacia. Para o caminhante, o salmista já disse que ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Ela é com certeza para o bom soldado a espada desembainhada. Ela com certeza é água para o faminto. Ela é água para o sedento, ela é pão para o faminto. Alguém já disse que ela é a bússola do viajante. Ela é o mapa do peregrino. Então ela é tudo que nós precisamos. Nesses últimos dias, irmãos, vamos valorizar as Escrituras, pois foi por um preço muito alto que ela chegou nas nossas mãos. Para nós termos hoje o exemplar da Bíblia na nossa mão, custou o sangue de muita gente. Quantos homens foram tombados na terra para proporcionar a cada um de nós essa palavra maravilhosa? Como custou caro para muitos homens? Quantos deram a sua vida para propagar e anunciar esse evangelho que chegou até nós? Então que nós possamos valorizar, pois essa palavra foi nos dada. Não somente para aumentar o nosso conhecimento, infelizmente, como muitos pregadores olham para as Escrituras como uma fonte de conhecimento. As Escrituras não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento. As Escrituras foi deixada para cada um de nós, para mudar a nossa vida. Então que nós possamos estarmos focados nesse princípio. O Evangelho, ele é um Evangelho prático, e que nós possamos praticar essa palavra para sermos aptos e sermos plenamente preparados para toda boa obra. Nós possamos crescer em graça e no conhecimento do Senhor, e que o Senhor possa nos preparar para a grande obra que Ele tem a realizar nesses últimos dias. E para isso, Ele conta comigo, mas Ele conta contigo. Que nós possamos juntos termos a preparação para tudo que está acontecendo e tudo que ainda virá, uma preparação na palavra, pois ela é tudo que nós precisamos. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que Deus em Cristo possa abençoar cada irmão e que possa, de uma maneira maravilhosa, trazer edificação à sua vida. A paz do Senhor. Acompanhe-nos também em facebook.com/Palavra do Pastor e no YouTube em youtube.com/Palavra do Pastor. Suede Produções.